Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Agora chegou o momento de criar a nossa especificação de materiais, conforme o nosso padrão de engenharia que está aqui à esquerda. E se você visualizar, a gente ainda não inseriu nenhum item na nossa especificação de materiais. Só que antes de iniciar a criação da nossa spec, nós vamos aqui no Plant e vamos criar uma nova pasta. Posicionado aqui em cima em Plant 3D Drawings, vou clicar com o botão da direita New Folder. New Folder é para criar uma nova pasta. Eu vou dar o nome de tubulação. Tubulação. Feito isso, eu dou um OK. Criei a pasta de tubulação. Agora eu vou criar um desenho dentro dessa pasta. Novamente posicionado em cima da pasta de tubulação, vou clicar com o botão da direita, New Drawing. Eu vou atribuir o mesmo nome, ó, tubulação, ó, e vou dar um OK. Vou clicar na tecla F7 do meu teclado para sumir com essa malha e vou deixar aqui em uma vista SW Isometric. Eu criei esse desenho só para mostrar um item muito importante aqui para você, ó. A nossa spec ela já está corrente aqui em cima, ó. Essa outra aba ela está em branco, nós não adicionamos nenhum diâmetro de tubulação, por isso que essa aba ainda está em branco. Agora eu vou clicar aqui nessa lupinha para a gente ter uma prévia da nossa especificação de materiais, ó. Quando você clica nessa lupa, você consegue visualizar a sua especificação de materiais que você criou lá no Spec Editor. Então eu quero que você veja que ainda não tem nenhum item adicionado aqui no Spec Sheet, ó. Assim que a gente criar o primeiro item lá no Spec Editor, eu vou mostrar para você que o item ele vai aparecer aqui, ó. Beleza, então vamos lá para o Spec Editor. Voltando aqui no Spec Editor, nós vamos iniciar a criação da nossa especificação por esse flange blend, ó. Então vamos lá adicionar esse flange, ó. Primeiramente você tem que filtrar o range da tubulação, ó, de 6 até 12 polegadas. Você vai clicar aqui, ó, nesse ponto e vai escolher 0,5, que é meia, ó, de 6 até 12 polegadas. Feito isso, você vem aqui nesse outro campo do Short Description e vai filtrar pelo Flange Blend. Esse daqui, ó, Flange Blend. Depois que você filtrou o flange, você vai filtrar a face, que é RF, ó. Clico em RF e a classe de pressão é 150 libras, ó. Se você verificar a classe de pressão, ela está aqui no nosso padrão de engenharia, ó, classe 150 libras. O nosso item ele já fica filtrado aqui nesse ponto, ó. Cliquei em adicionar para spec e o nosso item ele já aparece aqui em cima, ó. Vou salvar a nossa especificação e agora nós vamos lá no AutoCAD Plant 3D. Para você atualizar a modificação que a gente acabou de fazer, você vai alterar para qualquer outra especificação e vai voltar para a sua especificação JJE. Se a gente clicar aqui na lupinha, você verá que o flange cego ele já foi acrescentado na nossa spec, ó. Agora vamos voltar lá para o Spec Editor para a gente continuar adicionando os itens da nossa especificação. O próximo item que você tem que acrescentar é esse Bolt Set, que nada mais é do que o nosso parafuso estojo. Você também vai filtrar aqui em Short Description e vai procurar pelo Bolt Set, ó. Bolt Set, e você vai procurar por esse descritivo, ó. O mesmo descritivo que está aqui no nosso padrão de engenharia. Se você verificar esse descritivo, ele é esse daqui, ó, Stud Bolt. É esse primeiro parafuso, ó. Clico em adicionar para spec e ele já aparece aqui, ó. Salva a especificação e se você quiser visualizar, ele já está aqui no AutoCAD Plant 3D, ó. Vou mudar para qualquer outra especificação, volto para a especificação JJE e clico na lupinha. Quando eu clico na lupa, eu já consigo visualizar o parafuso inserido aqui na nossa spec, ó. Vamos voltar para o Spec Editor para a gente continuar adicionando os itens. Antes de ir para o próximo item, eu vou deixar esses itens aqui em amarelo, que eu já adicionei na minha spec, para ter um controle do que eu já adicionei à minha especificação. O próximo item que a gente vai adicionar é esse cap, ó. Eu vou aqui em Short Description e vou filtrar pelo cap. Depois eu vou filtrar pela classe de pressão, aqui em Pressure Class. A classe de pressão é 3.000 libras. E essas informações eu estou olhando aqui no padrão de engenharia, ó. 3.000 libras e FPT que é roscado. Esse cap, ele é esse daqui, ó, THDF, que é rosca fêmea. Clico em cima desse item e venho aqui e adiciono a minha spec, ó. Cliquei e ele já foi adicionado. Salvo a especificação e a gente vai para o próximo item, ó. Eu só vou amarelar esse item que a gente já inseriu ele na nossa especificação. E o próximo item
é esse Ralph Copeland. Ralph Copeland é meia luva. Vou tirar o filtro aqui desse cap, eu vou clicar aqui nesse filtro ó, e ele vai resetar as configurações. Ó. Agora eu vou procurar pelo Ralph Copeland. A gente vai descer aqui até o H, Ralph Copeland. Vou filtrar pela classe de pressão, que é 3.000 libras, conforme a nossa especificação. E o nosso cap que a gente vai inserir é esse daqui, ó, PE vezes FPT, ó, que é esse daqui, ó. Ralph Copeland, meia luva, selecionei o item e adiciono para minha spec. Ó. Salvo a especificação e vamos adicionar o próximo item. Vou amarelar esse item que a gente acabou de inserir, salvar aqui no meu PDF. Agora nós vamos inserir esse cotovelo a 90. Ó. Ele está em um ranger de meia até 1,5 e nós temos a curva a 90 que vai de 2 até 12 polegadas. Vamos inserir primeiro esse elo a 90. Ó. Vamos selecionar aqui em cima pelo ranger primeiro, ó, de meia até 1,5, já está selecionado. Agora eu vou filtrar em Short Description. Vou procurar pelo elo a 90. Ó. Vou filtrar pela classe de pressão que é 3.000 libras e vou escolher exatamente o que está aqui, ó, SW. Vou clicar em cima do SW e vou adicionar para a spec, ó. Salvo a especificação e vamos para o próximo item, ó. Vou clicar aqui nesse ponto e vou arrastar aqui mais para baixo, ó. Próximo item é essa curva a 90, esse é o A90 LR, então vamos lá inserir ele, ó. Vou clicar aqui no filtro para resetar as configurações e aqui em cima em Size Ranger eu vou selecionar de 2 polegadas até 12 polegadas. Feito isso, eu venho aqui em Short Description e vou filtrar pelo ELA90LR. Ó. ELA90LR. Se você verificar, só apareceu um item aqui. Ó. Você só confirma se o descritivo que está aqui é o mesmo que esse e adiciona para a sua spec. Ó. Como o descritivo é o mesmo, eu vou adicionar Add to Spec. Salvo a especificação e agora eu vou amarelar esses dois itens que a gente já inseriu aqui na nossa especificação. Ó. Ah, esse programa que eu estou usando aqui, o PDF, ó, eu vou mostrar para você. É o PDF Xsheng Editor. Ele é gratuito. Se você quiser baixar ele, é só procurar ele aí no Google que você vai conseguir baixar. O próximo item que a gente vai inserir é esse flange sobreposto. Ó. Vou resetar as configurações. Vou filtrar aqui, ó, de meia polegada, que é 0,5. Vou procurar aqui em cima. Acho que eu passei, ó, 0,5 até 12 polegadas. Depois de fazer esse filtro, você vem aqui em Short Description. Vamos procurar pelo flange SO. Ele fica mais aqui embaixo, ó. Flange sobreposto. Ó. Depois que eu cliquei em flange sobreposto, agora eu vou filtrar pela face. A face é RF e a classe de pressão é 150 libras. Ó. Se você verificar, só ficou ele filtrado aqui embaixo. Ó. Agora é só clicar em cima dele e adicionar para a spec. Ó. Salvo a especificação, amarelo o item que a gente já inseriu, que foi esse flange sobreposto, e vamos para o próximo item, que é essa junta. Vou clicar aqui nesse filtro e vou filtrar aqui pela junta. Ó. A junta ela é gasket. Nós estamos utilizando o gasket SWG. Ó. A espessura da junta que a gente vai utilizar é 3,16, a face é RF 150 libras. Ó. Sabendo dessas informações, você vem fazendo o filtro aqui, ó. RF, a classe de pressão é 150 libras e a espessura da nossa junta é 3,16. Ó. Se você verificar, a nossa junta é essa daqui, ó, 3,16 THK. Ó. Clico em cima da junta, que é essa daqui, com a espessura de 3,16 e adiciono para a spec. Ó. Salvo a especificação e vamos visualizar como que está ficando aqui no AutoCAD Plant 3D. Para fazer a atualização, você altera para qualquer outra spec e depois volta para a spec que você está trabalhando. Nesse caso é JJE. Agora eu clico na lupa e eu consigo visualizar todos os itens da minha especificação aqui. Ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Ó. Se você quiser acrescentar um item desse aqui no seu desenho, é só você clicar em cima do item e dar um Insert Model. O item de tubulação ele já vai aparecer aqui em cima. É bem prático de fazer essa operação. Ó. Eu vou apagar, vou fechar aqui e vamos lá para o Spec Editor. Vou salvar minha especificação, vou amarelar o item que a gente já fez e agora a gente vai inserir o próximo item que é esse instrumento, ó, Pressure Gauge. Vou tirar o filtro daqui, ó, e agora a gente tem que abrir outro catálogo, o catálogo de instrumentos. Ó. Se você visualizar o catálogo que está corrente aqui nesse ponto, ó, é o catálogo
ASME Pipe and Fittings Catalog. Para abrir o catálogo de instrumento, você vem aqui em Open Catalog. Você vai procurar pelo catálogo aqui em CPEC Common. E se você verificar, você tem aqui os catálogos de instrumentação, ó. Instrumentation Imperial. Nós iremos utilizar esse catálogo. Selecionei o catálogo, clico em abrir, ó. Ele já está aberto aqui embaixo, ó. Agora eu vou filtrar pelo Pressure Gauge, ó. Clico aqui em Short Description e realizo o filtro. Esse Pressure Gauge, ele é um PI, um indicador de pressão. E esse MPT significa que ele é roscado. A gente já fez o filtro aqui, ó, no catálogo Imperial. E se você verificar, o nosso Pressure Gauge é esse primeiro, ó, rosca MPT. E o End Tape aqui, ó, THDM, significa que é rosca macho. Depois de selecionar o item, você clica em adicionar para spec, ó. Salva a especificação e se você visualizar, todos os itens que a gente inseriu, eles já estão aqui, ó. Vou amarelar esse item que a gente já acabou de inserir na nossa especificação e vamos inserir o próximo item. O próximo item que nós vamos acrescentar é esse socolete, ó. Só que a gente estava inserindo um item de instrumentação, então o catálogo ele ainda está corrente aqui nesse ponto, ó. Eu vou clicar e vou mudar para o catálogo ASME Pipes and Fittings. Clico nele e ele já está corrente aqui para a gente utilizar, ó. Agora eu vou vir aqui no Size Ranger e vou filtrar pelo Ranger de meia até 12 polegadas, ó, conforme está no nosso padrão de engenharia, ó, de meia até 12. E esse socolete ele é encaixe solda. Agora eu vou filtrar aqui em Short Description e vou procurar pelo socolete, ó, lá no S. Ele está aqui embaixo, ó, socolete. Cliquei em socolete, eu vou filtrar pela classe de pressão, ó, que é 3.000 libras. Ó. Cliquei na classe de pressão. Depois de ter realizado esses filtros, você vai conferir se o socolete que você está precisando é realmente esse, ó. Ele é um socolete de 3.000 libras. Aqui é BW vezes SW, que é solda de topo vezes encaixe para solda. Esse daqui também atende o que a gente está precisando. E a norma é a MSS SP97, ó. Esse 6300 aqui, ó, não tem problema de ser diferente aqui, ó. Ele vai funcionar da mesma forma. Então eu vou clicar em cima do item e vou adicionar para spec, ó. Se você verificar, o item ele já foi adicionado aqui, ó. E olha que legal, o 6300 ele já apareceu aqui, ó. Agora o descritivo que a gente tem no padrão de engenharia ficou igual o que a gente adicionou aqui na nossa especificação de materiais, ó, no Spec Editor. Vou salvar a especificação para a gente adicionar o próximo item.